Já pensou em parar de produzir ou vender o seu produto? Faça isso agora mesmo. Seja bem-vindo ao podcast Dose de Liderança de hoje. E neste episódio você vai conhecer uma maneira radical de enfrentar os problemas que podem estar acontecendo na sua empresa. Há alguns anos atrás eu morei numa região que era produtora de grãos, então eu tinha vários amigos e clientes que eram agricultores. E não sei se você sabe, mas a agricultura em alguns anos, em alguns momentos, passa por uma certa dificuldade, porque se não chove, prejudica a colheita, se chove demais, prejudica. A gente está vivendo uma época agora de fortes chuvas, então eles estão em algumas regiões do Brasil perdendo muito da sua produção. E aí, claro que você vai conversar com eles e eles estão assim muito abalados com essa situação toda. E eu lembro de um amigo que eu conversava com ele e naquele momento ele estava triste, ele não sabia o que fazer, ele tinha perdido muitos grãos, foi um ano em que choveu muito e ele perdeu o time ali de colheita, enfim, toda aquela dificuldade que é parte do negócio, né? Faz parte do negócio, mas obviamente que é muito chato, muito ruim enfrentar essa situação. Então eles ficam muito tristes, eles ficam sem saber o que fazer e tal, né? O governo ajuda, aquela coisa toda, mas é um prejuízo que eles acabam assumindo muito grande. E aí eu conversando com ele, eu falei assim para ele, cara, sabe o que você faz? O ano que vem você não produz nada, não planta nada. E aí no outro ano, aí sim você vai poder colocar o preço que você quiser, né? Ele riu pensando que eu estava brincando e de fato estava mesmo brincando no sentido, né, de fazer ele talvez perceber alguma coisa diferente. Mas o que eu quero trazer para você dessa história, conversando com meu amigo lá de agricultor, né? A maioria de nós ela tem uma aversão, e isso está no nosso instinto, né? De fazer alguma coisa que seja muito drástica, que seja muito radical. A gente tem mais desejos de querer uma estabilidade, né? Mesmo que nem sempre a gente goste do que a gente encontra com a estabilidade, mas a gente prefere a estabilidade do que muitas vezes as oscilações e tal. Isso está no nosso instinto. Mas em alguns momentos você precisa, de uma maneira radical, fazer algumas mudanças. E existem muitas boas razões pelas quais a gente evita as ações que são radicais ou drásticas, né? Se as coisas estão funcionando bem, fazer alterações para quê, né? Aquela velha crença que as pessoas dizem assim, o time que está jogando não se mexe e tal, né? Também a gente tem a tendência de aprender lentamente, desenvolvendo conhecimento e de não fazermos um crescimento que seja exponencial. Então a gente começa aos poucos. E além disso também, ações que são muito drásticas e radicais, elas costumam vir acompanhadas de algumas falhas, naturalmente. E todos nós aí temos exemplos suficientes, né, de falhas no nosso passado e que a gente prefere não repetir essas experiências em nossa vida. Então todos esses motivos são pelos quais instintivamente nós não gostamos, não queremos mudanças radicais, mas às vezes na sua empresa é necessário. Porque quando a gente faz algo que é radical, drástico, provavelmente é a melhor maneira de fazer uma mudança e que isso vai significar muitas vezes que isso é necessário e resultados que são também drásticos,
tá? E é comum a gente ver pessoas aí que acabaram de terminar, às vezes, um relacionamento numa viagem que fizeram, porque estão vivendo alguns momentos da sua vida aos quais precisa desta mudança radical. Você talvez conheça alguma pessoa que tenha feito uma cirurgia bariátrica e é uma mudança radical na sua vida. Então, existem algumas coisas que precisamos na nossa empresa, às vezes, fazer de forma radical, mudar do dia para a noite, algumas coisas da noite para o dia e para termos resultados diferentes, né? O ponto é que uma ação drástica ela vai levar a resultados também que sejam significativos e expressivos. Muitas vezes positivos, outras vezes não, às vezes podem ser negativos, mas na maioria das vezes é o que a gente está procurando, é algo que seja positivo. E na maioria das vezes o que vai nos impedir de fazer isso é o medo, e é o medo que vai nos travar e de fazer uma mudança radical, uma mudança drástica, tá? Mas se as coisas realmente não estão do jeito que você quer, e não permita que elas continuem nesse mesmo sem resultados. Ou você sente que é uma oportunidade para você mudar, né, e fazer algo drástico, ou você vai continuar talvez cavando um buraco muito grande, tá? Lembra também de ser legal com os agricultores, porque eles têm mais poder do que a gente gostaria ou que nós gostaríamos de admitir para nós mesmos, né, que eles têm, tá? E é melhor que eles não decidam aí fazer valer a pena esse poder que eles têm, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado, um abraço no coração e até o próximo.